Prosseguindo na síntese bíblica do profeta Ageu, agora o item 1 do nosso livro. Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a reedificar o templo. O versículo 1 diz: no ano segundo do rei Dario. Segundo ano do reinado de Dario equivale ao ano 520 a.C. O retorno do cativeiro babilônio iniciou em 536 a.C. Sempre lembrando que essas datas, alguns colocam 539, outros 543, uma data muito difícil de ser precisa. Logo, Ageu inicia sua profecia 16 anos após o retorno do cativeiro. Então, nesses 16 anos, nós veremos que o povo está dedicado a reconstruir a sua vida. E eles necessitavam formar uma identificação religiosa. Se o templo não estava construído, o que os sacerdotes estavam fazendo? Como estava sendo feito o culto a Deus? Na verdade, não estava sendo feito, não estava sendo realizado. Esse Dario, ele é chamado também de Dario Grande, né? Foi o terceiro na linhagem de Ciro, desses imperadores que dominaram o mundo pela Pérsia depois da Babilônia. E ele governou de 521 até 486 a.C. É um imperador bem famoso. Zorobabel foi o líder do primeiro grupo que partiu da Babilônia de volta para Canaã em 586 a.C. Interessante que esse nome Zorobabel significa semente de Babel, ou seja, o governador de Israel nesse momento, um descendente de Davi, tá ok? Porque o versículo 1, quando dá toda a identificação de Ageu, tá bom? Apresenta Zorobabel, tá ok? Zorobabel, ele era um príncipe de Israel, ele era descendente de Davi. Vamos ver essa referência. Então, Ageu capítulo 1, versículo 1 diz: no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: então, esse Zorobabel, ele era um príncipe de Judá, ele era descendente de Davi, tá bom? E o nome que ele recebeu na Babilônia, né, como Daniel, que teve seu nome também mudado para Belsazar, ok? Bel é uma divindade babilônia. E Zorobabel, agora, quer dizer, o príncipe de Judá, o descendente de Davi, ele recebe o título de semente de Babel. Semente, lembrando que Babel, ele se interpreta por confusão, mas Babel literalmente vem do hebraico Bab, que é porta, e El, Deus, porta a Deus. Era o projeto de rebelião que Nimrod iniciou, tá bom? Cerca de 2000 anos antes de Cristo, cerca de 1500 anos, 1400 anos antes aqui de Zorobabel. E segundo a história, Nabucodonosor, ele botou os israelitas para reconstruírem a Torre de Babel. Então veja a que ponto chegou o povo de Deus, né? Do povo que seria cabeça se tornou cauda e ainda foi usado para reedificar aquele símbolo da rebelião contra Deus. No versículo 8 diz: subi o monte e trazei madeira e edificai a casa. O povo estava dedicando-se a edificar as suas casas. No versículo 4 de Ageu capítulo 1, ele diz isso, olha: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Se você ler Ezequiel capítulo 8, você verá que durante o cativeiro babilônio, o povo ia naquelas ruínas do templo, haviam pintado, né, divindades no templo, e ali Ezequiel é arrebatado e ele vê o povo
cultuando a outros deuses, entre eles Tamuz, divindades também dos cananeus, divindades do Egito, como até o bezerro, né, estaria sendo adorado ali naquele templo. Eles precisavam agora retirar tudo aquilo, fazer uma restauração religiosa em Israel. Então, eles viram o livramento, mas não edificaram a casa. E diziam que a casa de Yahvé poderia ficar para mais tarde. No versículo 2, né? Assim fala Yahvé dos exércitos, dizendo, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa de Yahvé deve ser edificada. Se nós abrirmos no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, nós veremos que a ordem de Ciro era que eles voltassem para a terra para reconstruir o templo. Ou seja, os indivíduos eles eram bons em desobedecer. Desobedeciam até o imperador. Veja Esdras capítulo 1, a partir do versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé por boca de Jeremias, despertou Yahvé o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, Yahvé, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Interessante o imperador do mundo dizer, olha, as minhas conquistas eu devo a Yahvé, o Senhor, que me deu todas essas vitórias. O normal era o imperador atribuir a vitória aos deuses da sua terra, né? Alguns colocam que Daniel teria tido contato com Ciro, mostrou a ele a profecia de Isaías, que cita o nome de Ciro, tá bom? Cerca de 200 anos antes desse momento. Então Ciro, tomando conhecimento daquela profecia, citou, e ele ainda usa aqui um título que Daniel gostava de usar no seu livro, que é o Deus dos céus. Daniel usava esse título no seu livro porque os babilônios, eles consultavam as estrelas para poder fazer as suas predições. Então Daniel estava dizendo, eu consulto o Deus das estrelas, o Deus dos céus. E ele prossegue no versículo 3, quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa de Yahvé, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em alguns lugares e em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então, eles partiram da Babilônia com essa ordem de Ciro e com esse propósito, né? Vamos lembrar que da Babilônia até Canaã eram cerca de 1.500 quilômetros, que eles precisaram caminhar até chegar em Jerusalém. Mas agora, já habitando em Jerusalém, eles infelizmente não cumpriam essa ordem do imperador, nem cumpriam a vontade de Deus, né? Prosseguindo no comentário, mas Ageu alerta que a casa de Yahvé tinha que ser edificada. Enquanto o povo deixava a casa de Deus de lado e se preocupava primeiro com os seus bens, eles sofriam 5 coisas. Veja o que o profeta vai alertar. Ele diz, olha, vocês semeiam muito e colhem pouco. Então, eles não tinham a terra abençoada. E aí corriam risco. Graças a Deus não cometeram o mesmo erro dos antepassados que recorriam a Baal, que era também visto pelos cananeus como Deus da fertilidade da terra, de enviar chuva e fazer a terra dar o seu fruto. Tá bom? Graças a Deus eles não cometeram esse erro, mas eles colhiam pouco, porque não estavam fazendo o trabalho na casa de Deus. Segundo, comiam, mas não se fartavam. Terceiro, bebiam, mas não se saciavam. Quarto, vestiam-se, mas não se aqueciam. E quinto, o salário não rendia. Então, aplicando sempre a situação dos profetas, falando
para o povo de Israel, está falando para o povo de Deus, para a igreja de Jesus. Então, se nós nos dedicarmos à obra de Deus, como Ele nos ordena, nós semearemos muito e colheremos muito, ou até semearemos pouco e colheremos muito, tá bom? Mas não vai acontecer de nós semearmos muito e colhermos pouco, tá bom? Comeremos e nos fartaremos, beberemos e nos saciaremos, nos vestiremos e seremos aquecidos, e também o nosso salário não será, como se diz, num saco furado, tá bom? Que está sempre envolto em dívidas. Então o nosso salário vai render o que dele realmente se espera. Então esse exemplo do povo de Deus é para nós aplicarmos às nossas vidas.